Mari, por que eu preciso de sorte? Se você tá me perguntando isso, é porque você não viu o último vídeo que eu postei aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é a sorte do ponto de vista científico e do ponto de vista filosófico e espiritual e como você pode fazer para ter mais sorte na sua vida. E se você não assistiu o meu último vídeo, provavelmente você não sabe do que eu tô falando, nem por que eu tô gravando um vídeo sobre sorte. Mas fica tranquilo que eu vou explicar resumidamente para você entender. Eu gravei um vídeo falando sobre 2 livros que eu estava lendo, em que um livro acaba fazendo uma crítica ao outro. E eu vou resumir essa história para você. Tem um livro chamado Empresas para Vencer, do Jim Collins, em que ele fala qual que é a fórmula para que as empresas tenham sucesso. Ele passa um passo a passo certinho do que precisa ser feito. E o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, faz uma crítica a esse livro, dizendo que esse passo a passo é falho, porque falta um elemento crucial, sem o qual não é possível ter sucesso em absolutamente nada. Seja nos esportes, seja nos negócios, seja em qualquer coisa que você queira fazer. Sem esse elemento é impossível ter sucesso. E que elemento é esse? A sorte. Os estudiosos explicam que é impossível você ensinar alguém como ter sucesso, ou você criar um passo a passo, ou você contar a sua história de sucesso para que outras pessoas se inspirem e sigam os seus passos para ter sucesso também, porque a sorte, que é um fator crucial, ela não é replicável, ela não é algo que você pode simplesmente se esforçar para ter, ela é algo aleatório que simplesmente acontece na sua vida. Então, para os estudiosos, a sorte é incontrolável, imprevisível e não há nada que você possa fazer para ter mais sorte. Em outras palavras, o sucesso, infelizmente, depende de coisas que estão fora do nosso campo de controle. Ah, então quer dizer que depende de Deus se eu vou ter sucesso ou não? É basicamente isso que os estudiosos falam. Não que depende de Deus, mas que não depende de você. E ó, cá entre nós aqui, os seres humanos têm uma tendência natural de subestimar o papel da sorte e superestimar as habilidades, o esforço, a dedicação, a disciplina, quando se trata de sucesso. Por isso que você sempre vai ver por aí pessoas ensinando: ah, o meu método disso, o meu método daquilo, faça como eu fiz e tenha sucesso. É natural que a gente pense assim, não é por mal, ninguém está tentando enganar ninguém. É que a gente de fato pensa que a sorte não tem papel importante, quando na verdade é muito importante. Isso é um viés que chama ilusão de controle, que é quando a gente acredita que tem mais controle sobre uma situação do que a gente realmente tem. Tanto é que se eu for te contar a minha história de sucesso, eu vou falar pra você as coisas que eu fiz. Eu vou falar, ó, eu tomei decisão desse jeito, quando aconteceu tal coisa foi isso que eu pensei, foi isso que eu fiz. Quando eu tava ali naquela encruzilhada entre 2 opções, o que me fez escolher a opção A e não a B foi uma análise disso, disso e daquilo. E ainda se bobear, vou te dar conselho. Eu vou falar, ó, faça isso, isso e aquilo, porque eu fiz e deu certo. Gente, não confia. Não confia, porque a gente deixa de lado a sorte. E sabe o que eu acho? A gente não conta que teve sorte por 2 motivos. O primeiro é que a gente não consegue enxergar, né, que isso foi sorte. A gente acha que foi fruto de uma decisão que a gente tomou. E o segundo motivo é que não tem como replicar. Quando a gente vai contar uma história pra alguém, a gente quer falar o que a gente fez, a gente quer ensinar a pessoa. Aí se eu falo pra você, ah, eu tive sorte, você vai ficar tipo... Sabe, não vai ter uma conversa ali. É legal a gente falar, nossa, foi isso, foi aquilo, faça o mesmo que você também vai ter sucesso. É natural que a gente deixe a sorte de fora. Ninguém pode ensinar a ter sorte. Não existe curso para ter sorte. E os estudiosos reforçam a importância de você saber o quanto a aleatoriedade influencia nos seus resultados. Eles fazem um alerta para que você não se deixe enganar por receitas e passo a passos de sucesso que deixam de lado esse fator crucial da sorte, do acaso e da aleatoriedade. Eu espero que nesse ponto do vídeo você tenha compreendido a importância da sorte. Se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa saber que o sucesso é a combinação de 2 fatores: competência e sorte. Em outras palavras, não há absolutamente nada que você possa fazer para garantir o sucesso, já que não há nada que você possa fazer de maneira intencional para produzir sorte. Mas sempre tem um mas. Isso nada mais é do que uma análise da vida do ponto de vista científico, dos estudiosos que fazem pesquisas, que encontram uma razão lógica e comprovada para os acontecimentos da vida. Mas essa análise explicada e comprovada deixa lacunas. A ciência não consegue explicar tudo.
Beleza, não temos controle sobre a sorte, mas e a fé? Quando a pessoa realmente acredita muito naquilo e algo que era considerado praticamente impossível de fato acontece. Milagres acontecem. Com certeza você já presenciou, conhece alguém que já presenciou algum tipo de milagre na vida. E a ciência não explica os milagres. A verdade é a seguinte: nós, seres humanos, não temos capacidade de compreender a vida, o universo em sua totalidade. Porque o nosso nível de consciência não permite. O que é nível de consciência? É o quanto você é capaz de compreender sobre um assunto. Por exemplo, imagina que você tem um gato. E aí você decide que você quer ensinar matemática para o seu gato. Aí você vai lá, se dedica 2, 3 horas por dia, todos os dias, e faz isso durante meses, anos. O seu gato vai aprender matemática? Não vai. Não importa o quanto você se esforce, você pode usar o melhor método do mundo, ele simplesmente não tem consciência o suficiente para compreender, aprender e aplicar a matemática. Isso quer dizer que a vida dele vai ser incompleta por causa disso? Não. Ele vai continuar vivendo normal, ele vai fazer as coisas dele normalmente e não vai fazer diferença nenhuma se ele compreende ou não o que é a matemática. Só que o fato dele não compreender não significa que a matemática não exista. Não existe no mundo dele, mas existe. E a mesma coisa acontece com nós seres humanos. Existem coisas no universo que não temos nível de consciência suficiente para compreender, mas não significa que não existem. Por isso que a ciência não é capaz de explicar a vida, de explicar o mundo, de explicar tudo, porque nós temos uma limitação. E é por isso que você me vê direto no Instagram falando sobre expansão de consciência, que eu tô sempre buscando essa expansão. Porque quanto mais você expande, mais capaz você se torna de compreender o inexplicável. Muitas coisas a gente não compreende de forma lógica e racional, a gente simplesmente sente, é uma intuição, é uma conexão com Deus, com o universo, com a energia maior, do que você quiser chamar. Mas de fato essa conexão ela existe, a gente sente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar o nosso nível de consciência. Mas saiba que mesmo o ser humano mais expandido, sei lá, Buda, Gandhi, ainda assim eles têm um certo limite. Caso contrário, eles nem estariam aqui nessa experiência física. Resumindo, para fechar essa lacuna da explicação científica e lógica e racional do mundo, entra a espiritualidade, que ela traz algumas respostas que os estudiosos não conseguem encontrar. Tá, mas qual que é a relação disso tudo com a sorte, que é o assunto principal deste vídeo? Enquanto os estudiosos acreditam que a sorte é algo que não pode ser produzida e nem controlada, quando você entra nesse âmbito espiritual, a história muda um pouco. E desse ponto de vista, a sorte não tem nada a ver com o acaso. Olha, eu tô há muitos anos estudando sobre mentalidade e eu já caí em diversos assuntos, tipo física quântica, lei da atração, e eu sempre fui muito cética. Eu preciso falar isso aqui pra vocês. Antes de sair acreditando em qualquer coisa, a minha primeira reação quando eu vejo algo meio estranho é pensar, ah tá, coisa de doido. Se não tem explicação, eu geralmente descarto. Mas a física quântica, apesar de explicar muitas coisas que eu não consigo compreender, ela preenche algumas lacunas e eu preciso aceitar isso. O que é física quântica, Lari? Pelo amor de Deus. Calma, que esse vídeo não é complicado. Vou te explicar de uma forma simples. A física quântica é um ramo da ciência que estuda como as menores partículas do universo se comportam. O que é uma menor partícula? Pensa que se você tentar, sei lá, destruir esse microfone, você pode vir com um martelo e quebrando ele, quebrando até o menor pedacinho. O menor pedacinho dele, pequenininho, que você não consegue enxergar, se chama átomo. E esse átomo é a menor partícula do universo. Tudo bem que ele é formado por nêutrons e elétrons, que provavelmente são menores, enfim. Eu não sei dos detalhes, eu sei que esse átomo é formado por essas coisinhas pequenininhas, que elas estão vibrando ali, ó, sempre em movimento. E essa vibração é tão rápido que parece que o negócio tá parado. Parece que ele é sólido, quando na verdade ele é uma energia que vibra, tá? Isso eu aprendi na escola, no ensino fundamental, eu lembro até hoje desse exemplo do martelo. Isso é verdade. E aí, se você se interessa por esse tipo de assunto e começa a se aprofundar e estudar, você vai encontrar um livro chamado O Kybalion. E ele fala de algumas leis universais, inclusive a lei da vibração, que tudo no universo vibra em uma determinada frequência. Eu tenho a minha frequência, você tem a sua, esse microfone tá vibrando na frequência dele. Tudo vibra porque tudo é formado de átomos. E tudo que vibra, vibra em uma determinada frequência. Beleza? Acho que deu pra entender, né? E aí entra a famosa lei da atração, que fala que tudo que vibra na mesma frequência é atraído. Ou seja, eu atraio coisas que estão vibrando na mesma frequência que eu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre isso depois, só vocês colocarem aqui nos comentários. Mas esse vídeo é sobre sorte, tá? Isso é só uma introdução pra vocês se
situarem e conseguirem compreender o porquê de tudo isso. Então, a lei da atração, você pode compreender ela como aquele famoso exemplo do rádio. Se você vai lá e sintoniza a rádio que você quer ouvir, você recebe o sinal e consegue ouvir as músicas. Mas tem também um outro exemplo de como a vibração impacta na nossa vida. Sabe quando você chega num lugar e parece que a energia daquele lugar tá meio estranha, meio, não quero ficar aqui, essa energia tá meio ruim, tá meio pesada. Isso nada mais é do que o quê? O seu corpo interpretando a vibração daquele ambiente. Sim, o ambiente está vibrando em uma certa frequência, você está captando essa frequência e aí você sente uma mudança na sua energia, né? Se aquilo tá te afetando positivamente ou negativamente, se tá pesado, te trazendo meio para baixo. Essa é a vibração, as coisas vibrando e suas frequências vibracionais. E uma coisa muito importante é o seguinte, nós podemos definir ou influenciar a vibração do nosso corpo. Nós podemos manipular a frequência que o nosso corpo está vibrando. Sabe quando você tá meio para baixo, assim, desanimado, sem vontade de fazer nada? É possível mudar. Então tomara que a minha frequência mude e eu melhore. Não é assim que funciona. A sua frequência não vai mudar sozinha. Você precisa fazer isso de maneira intencional. E aí, quando a gente muda a nossa vibração, automaticamente a gente passa a atrair coisas que estão vibrando nessa mesma frequência. Lari, você é cética, mas olha só os absurdos que você está me falando. É difícil, né, explicar essas coisas, porque a gente não consegue ver. Mas teve um momento na minha vida em que as coisas, elas começaram a se encaminhar de uma maneira muito certeira, sabe? Sabe quando você tá numa onda de sorte, assim, tipo, nossa, parece que tá tudo dando certo pra mim? De fato, as coisas se desenrolaram de uma forma que parecia mágica. E aí eu comecei a me questionar. Olhando pra trás hoje, eu consigo perceber que naquela época eu tava numa vibe muito positiva, sabe? Eu tava me sentindo bem, animada, com energia. Então, analisando hoje, eu vejo que a minha vibração estava numa frequência elevada. Tá, e onde entra a sorte nisso tudo? Em termos espirituais e da lei da atração, a sorte é quando você alinha a sua vibração à vibração do seu objetivo. Ou seja, a sorte é sim responsável pelos seus resultados, mas ela não é aleatória e incontrolável. Você pode trabalhar o seu corpo, a sua energia, a sua vibração para entrar em harmonia com aquilo que você deseja. E assim, atraindo, produzindo sorte para que você tenha sucesso naquilo que você quer. Essa é a minha conclusão com base nos meus estudos, na minha experiência de vida e na minha intuição. No meu ponto de vista, quando você fala, nossa, aquilo deu tão certo para mim de uma maneira que eu nem consigo explicar, deve ter sido sorte, na verdade significa que você estava alinhado vibracionalmente com aquilo que você queria. Claro que somado à sua capacitação, né? Não sei se você treinou, se você estudou, mas você se preparou e a sua vibração te trouxe a sorte. E aí lembra da fórmula do sucesso? Você precisa de... esqueci. Você precisa de competência, a habilidade, o esforço, a dedicação e sorte. Mas é claro que a ciência ainda está tentando descobrir muitos dos mistérios do universo. Os cientistas ainda não têm todas as respostas. Especialmente quando se trata de como a nossa mente influencia a nossa realidade. E como eu mencionei antes, eu sou uma pessoa cética, então eu sempre busco a explicação lógica por trás das coisas. Mas ao longo do tempo eu vi histórias, depoimentos de pessoas que mostram que de fato essa vibração tem um impacto significativo nos resultados que a gente atinge na nossa vida. E quanto mais eu estudo, mais embasamento lógico e científico eu trago para as minhas ideias intuitivas e abstratas. Mas o legal disso tudo é, a sorte é sim um fator crucial para você ter sucesso. Não tem como você ter sucesso sem sorte. Mas enquanto os cientistas dizem que a sorte não é algo replicável e produzível, existe uma alternativa que mostra que sim, você pode produzir a sua própria sorte e existe um passo a passo de como fazer isso. Alinhar a nossa energia e a nossa vibração ao que a gente deseja não é nada mágico. É só uma forma de entender como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos impactam na nossa realidade. Então, no final das contas, talvez a sorte seja mais do que algo aleatório que se dá ao acaso. Talvez ela de fato seja o nosso alinhamento vibracional. Talvez ela seja um reflexo da energia que estamos emitindo a todo momento. E quando a gente combina o que a ciência traz
com o que a espiritualidade traz, a gente tem elementos para que a nossa vida seja cada vez melhor e para que a gente possa se aproximar cada vez mais dos nossos sonhos e dos nossos objetivos que às vezes parecem impossíveis. E o recado que eu quero deixar no final desse vídeo é o seguinte: você não precisa esperar a sorte acontecer. Você cria a sua sorte em cada decisão, cada esforço e cada persistência. E lembre-se, a sorte favorece todos aqueles que estão preparados. E agora eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Principalmente se você discorda, porque eu quero ampliar o meu campo de estudos e reflexões sobre o comportamento humano e sobre a vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos, porque aqui a gente vai falar muito mais sobre esse tipo de assunto. Ah, e se você deseja que eu grave um vídeo falando sobre detalhes das frequências vibracionais e como a gente muda a vibração do nosso corpo, me avisa aqui nos comentários que eu gravo. Eu não vou gravar esse vídeo se ninguém quiser, porque vai ser um vídeo longo e trabalhoso, tem muita informação para passar para vocês. Então se você quer um vídeo como esse, me avisa. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.